Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alisson Santos, eu sou produtor cultural e eu estarei palestrando aqui com vocês para esse evento, né, que é de grande importância para a bonita região, que é o Informart, que é esse evento de informação e desenvolvimento cultural, que tem essa proposta, né, de levar informação que seja de grande valia para o desenvolvimento da cultura em nossa cidade, tá certo? E aí eu estarei abordando com vocês sobre o seguinte tema: a identidade dos objetos artesanais, tá bom? Então, como eu falei logo no início, eu me chamo Alisson Santos. Eu sou produtor cultural, né? Eu tenho meu cadastro pelo governo do estado. Além disso, também eu sou mestre em design. Fiz meu mestrado na Universidade Federal de Campina Grande, onde eu fiz justamente um estudo com comunidades quilombolas voltados para a produção do artesanato, né? Principalmente o artesanato com barro, tá bom? E aí eu sou pesquisador, né? Eu gosto de pesquisar sobre essa inter-relação entre o ser humano, os objetos que ele produz e os ambientes, porque também sou graduado, né, em design de interiores. Então gosto de entender essa inter-relação entre humano, objeto e ambientes. E para poder basear nessa minha visão enquanto pesquisador, eu também sou psicólogo, certo? Formado aí há mais de 10 anos. E aí, para introduzir, né, esse tema sobre a identidade dos objetos, eu queria falar que, né, o artesanato ele é um artefato, né, que ele é produzido desde os primórdios da humanidade. Então a gente sabe, né, que desde os primórdios, quando o ser humano ele começou a se adaptar ao seu meio, ele começou a produzir, né, alguns objetos para que ele pudesse se adaptar melhor e satisfazer as suas necessidades diárias. A gente sabe que a arte rupestre, não é? Ela de início, ela tinha uma conotação espiritual, né? Aliás, é como se aquelas pessoas, a partir do desenho dos animais, propiciasse a ela um maior domínio contra aqueles animais da região. Com o passar do tempo, eles foram também adaptando outras matérias-primas, como por exemplo a pedra lascada, né? Depois foram construindo as suas cerâmicas. Então, todo esse artefato, né, que é todo aquele objeto produzido manualmente, ele tem esse objetivo de adaptar o ser humano ao ambiente ao qual ele faz parte. E aí, de início, né, realmente havia essa função de possibilitar a adaptação no meio físico e espiritual, e com o tempo foi se tornando representante da cultura e do seu território. Atualmente, existe uma grande valorização do artesanato, né, que acontece no mundo do design, né, principalmente, e na moda. Né, a gente vê, né, algumas peças hoje em dia, utilizadas por alguns influencers digitais, inclusive, que são baseados em trabalhos manuais, como, por exemplo, o crochê, né, que está bastante em alta. No design também a gente consegue perceber essa supervalorização. Existe um design, né, muito conhecido, ele é de Campina Grande, que é Sérgio Matos, que ele procura fazer peças, né, principalmente algumas poltronas que ele cria, que são poltronas que existe um alto valor no mundo do design, mas que ele busca valorizar o conhecimento de comunidades tradicionais para poder aplicar a essas peças. Então a gente vê que o artesanato, mesmo que depois do período do capitalismo, da era industrial, ele foi sendo colocado um pouco de lado, hoje em dia existe uma valorização maior quanto a essas práticas manuais. E aí, esse meu encontro, né, com vocês, ele tem alguns objetivos, né? Esse tema Identidade dos Objetos, ele traz alguns objetivos que eu gostaria de destacar. Primeiramente, o de descrever a importância do olhar sensível na produção do artesanato. Então, vou abordar como nós podemos trabalhar a nossa observação mais sensível sobre o nosso entorno e como isso pode agregar valor aos objetos artesanais. Vou apresentar recursos importantes para a confecção de artesanatos com identidade e representatividade. Então, como a gente pode utilizar alguns recursos, né, para poder realmente trazer um destaque maior às nossas peças artesanais.
e dialogar sobre estratégias de marketing e vendas para esses fazedores de artesanato da cidade de Bonito. Então, eu vou falar com vocês agora um pouco, né, sobre a importância do olhar sensível. O olhar, né, que é um dos sentidos que nós mais utilizamos para poder captar, né, tudo aquilo que está em nosso entorno. Sejam eles cores, texturas, formas. Então, o olhar, ele se torna uma ferramenta muito importante para que a gente possa realmente entender melhor o que é que existe nesse nosso território, nesse nosso ambiente, e que eu possa ali captar e trazer para essa produção desses artefatos. Então, o primeiro tópico que eu gostaria de abordar com vocês é justamente sobre olhar para o território, né? Então, o que seria, o que é que existe desse território, né? Vou voltar principalmente para a cidade de Bonito. O que é que existe aqui em Bonito que a gente pode estar observando e trazendo para os nossos artesanatos? Primeiramente, seria esse olhar para o patrimônio material e imaterial, né? Então, os casarões que existem na nossa cidade, né, são patrimônios arquitetônicos muito importantes, né, que refletem aí um período histórico da arquitetura, né, daquele local. Alguns designers, por exemplo, eles falam de um movimento que é o Art Deco sertanejo, que é um movimento arquitetônico que surgiu ali nas décadas de 20 e 30. Então, foi trazendo alguns elementos para essa construção de algumas casas e casarões da região. E outros historiadores já falam, né, que os casarões de Bonito, eles têm uma característica maior do período colonial, tá certo? E também o patrimônio imaterial, né? Por exemplo, eu remeto muito à questão dos alfinis, né? Dona Maria do Alfini é uma produtora de alfini da região. Acredito que seja uma das únicas que faz esse tipo de culinária. E o alfini, por si só, muitas vezes ele traz alguns elementos, né? De pássaros, de flores, que aí também é uma herança europeia. Então, tudo isso são elementos que a gente pode ir captando nesse patrimônio material e imaterial que podemos agregar aos nossos artesanatos. E aí, mais à frente, eu vou falar um pouco mais de como a gente pode fazer isso, tá certo? Outro ponto também é a nossa fauna, certo? Então, nós temos muitos animais, né? Temos uma fauna muito rica em nosso território e que isso pode ser também servir para a gente de inspiração. Por exemplo, hoje em dia está sendo construída uma vinícola lá em direção às cachoeiras e nessa vinícola, logo na entrada, eles fizeram uma escultura, né, de um artista plástico de Agrestina de um passarinho, que é o pintor, que é um passarinho que ele vive nessa região de Bonito, né? Ele não é fácil de encontrar, mas é um passarinho que ele é bem típico nessa região. Então, ou seja, ele se inspirou na fauna, né, da cidade, do território, e construiu uma arte a partir daquilo. Outra questão é a flora, né? Então nós temos diversos tipos de plantas no nosso território, de flores, de folhas, né? Folhagens com diversas texturas, tonalidades. Eu já vi folhas com uma textura muito bonita, assim, com várias cores. Então tudo isso é material de inspiração para os nossos fazedores de arte. E a nossa própria história, né? Quando a gente vai resgatar a nossa história, por exemplo, o movimento sebastianista, existe um artista plástico em Bonito, né, que é Marcelinho, que ele se inspira na história do movimento sebastianista para construir as suas obras de arte, né? Então, existem vários elementos no nosso território que a gente pode estar se utilizando e fazer disso um elemento de valor para o nosso artesanato. E outra questão, né, voltada ainda para esse olhar sensível, é o olhar para si, né? O que é que eu tenho, né? O que é que nós temos em nossa história de vida, em nossas identificações, que podemos estar agregando aos nossos artesanatos. O primeiro ponto do olhar para si que eu trago é justamente as identificações, né? Eu lembro aqui de uma artesã que é do Alto do Moura, que é Nicinha, que hoje ela trabalha com barro, né? Ela tem o seu ateliê de barro. E a maior inspiração dela, a maior identificação dela é a sua história de vida
né? Que é o contato com seu pai, que também era artesão, e a partir disso ela passou a se identificar, né, com o artesanato em barro. E aí, com isso, ela utiliza o barro enquanto matéria-prima principal e traz também a figura da mulher na sociedade enquanto um objeto, algo de inspiração, na temática de inspiração. Então, a identificação dela foi essa. Então, é importante que o artesão, o fazedor de arte, ele olhe para si, o que é que ele se identifica nesse universo artístico, para que ele possa se aprofundar mais naquilo. História pessoal, né, também, como eu falei de início, ela se inspirou em sua história de vida, junto a seu pai, que era artesão, e fez disso, não é, o seu objetivo de vida, né, no mundo da arte. As habilidades também. O que é que realmente eu tenho maior habilidade para fazer? É com pintura, é com reciclagem, é com a palha de bananeira, é com palha de milho, é com jornal. Então existe uma infinidade, né, de possibilidades de trabalhos. Mas o que é que realmente eu tenho habilidade para fazer? E se eu não tenho essa habilidade, mas tenho interesse, o que é que eu posso ir em busca para poder me aprofundar ainda mais e me especializar? E o outro olhar para si são as possibilidades. É a gente não se limitar, né? Se a gente cresceu em um ambiente que me estimulou a fazer o tricô, eu não posso fazer só tricô, né? Eu posso muito bem fazer o tricô, porque é algo que representa a minha história, mas eu também posso passear por outros caminhos, né? E aí são muitas possibilidades que a gente pode ter acesso. E aí eu queria trazer para vocês esses elementos para a confecção. O que é que eu posso observar no território, na fauna, na flora, na história, para que eu possa extrair daquilo e aplicar ao meu artefato? O que seriam isso? Primeiramente, os materiais disponíveis em território, né? É muito bom que a gente possa fazer algo que a gente sabe que vai ter facilidade de adquirir aquela matéria-prima, né? Por exemplo, nós temos a Aldiane em Bonito, que ela trabalha com a palha de bananeira, né? A Iraneide, que faz trabalho com a palha do milho, né? Temos o jornal, o barro, acho que consegue encontrar ainda um barro que ele tem uma certa elasticidade para fazer um trabalho, né? Então, o que é que eu posso ter no meu território de mais facilidade para que eu possa trabalhar? Sementes, cipós, algumas plantas. Então, tudo isso talvez eu encontre no meu território. Mas que também a gente sabe que hoje com a internet a gente pode adquirir diversas matérias-primas, né, de outros locais, né, inclusive de outros países. Então, mais que seja algo que seja mais confortável para a gente, né, de adquirir. O segundo seria a iconografia regional. Quando eu trouxe a questão do patrimônio material, que são os casarões em si, eles têm muitos elementos, né? Ali, muitos ícones, né? Muita iconografia. São as janelas com alguns detalhes em rococó, alguns arabescos, né? Algumas figuras geométricas também. Então, a gente sabe que a gente consegue tirar de um casarão diversos elementos que a gente pode, por exemplo, agregar. Tipo, fazer uma textura inspirada nesses elementos geométricos para aplicar no tricô ou numa pintura de uma almofada. Não é? As cores dos casarões, geralmente os casarões são pintados com cores muito vibrantes e cores muito bonitas. Então, é pegar esses ícones desses elementos da região e aplicar no artesanato. E outro ponto seriam as cores, como eu falei, tanto as cores dos casarões, cores que a gente possa encontrar na nossa flora também. E as formas, né? As diversas formas, como eu falei, também que a gente pode encontrar em diversas localidades. E aí eu trouxe, né, algumas inspirações para o artesanato também, né? Então, eu trouxe primeiramente alguns elementos do barro, né, principalmente do Alto do Moura. O artesanato do Alto do Moura do barro, ele começa nesse movimento maior, trazendo como inspiração a vida desse homem, dessa família do campo, né? De forma bem geral. Como essas pessoas viviam no campo, também tem inspirações no cangaço, e como também inspirações em outros elementos, como na mulher, né? Nesse contexto de trabalho e tudo mais. Então o barro, ele traz diversas possibilidades, e aqui na região, né, em Caruaru, a gente consegue ver uma inspiração maior
em elementos da vida das pessoas do campo, no cangaço e tudo mais. A palha bananeira, né, que a gente sabe que Bonito é uma região que ela é muito rica em plantações de bananeira. Então, a gente consegue ter essa matéria-prima acessível no território, né? E a palha bananeira que pode trazer inúmeras possibilidades de artesanato, sejam de cestos, a bolsas, objetos decorativos. O papel machê, né? Que a gente vê que em Bonito existe um mercado, né? O mercado geralmente joga muito papelão, e por que não utilizar esse papelão para a produção do papel machê, né? Então, papel machê que também é um material que pode fazer inúmeras figuras, inúmeros objetos, como por exemplo objetos decorativos, objetos, plantas também, como representar o cacto a partir do papel machê, ou também algumas figuras do cangaço que representam a nossa história enquanto ser nordestino. Sementes, né? Hoje em dia, o uso de sementes em colares tanto para usar, né, pessoalmente, como colares de mesa, que é algo que vem se utilizando bastante, e outros objetos decorativos também. Então, sementes a gente pode encontrar na nossa flora, né? E existem diversas possibilidades de aplicação. Cabaças também, né? Então, cabaças é um elemento que aí no tempo do cangaço era utilizado para carregar água, né, pelos cangaceiros, mas que hoje pode sim se tornar um elemento de decoração, né? Seja vasos, objetos decorativos mais lúdicos ou até mesmo objetos de cunho mais religioso. O crochê, né? A gente sabe que o crochê aí ele possibilita muitas coisas. Atualmente existe muito uso do Max Crochê também, não é? Que aí é um crochê que é feito com malha, né? Então ele traz uma textura mais grosseira e mais evidente, que podem ser feitos bolsas, capas para puffs, ou até mesmo ser utilizado na moda, né? Como são os biquínis, camisetas masculinas e femininas, saída de banho, que está super em alta. O macramê também, né, que é feito a partir da linha, né, de algumas linhas específicas, que podem nos inspirar, por exemplo, na flora, fazer folhagens, ou fazer suportes para poder pendurar plantas em casa, painéis decorativos para para a sala de jantar, que é o que está se utilizando bastante também hoje em dia no design de interiores. E aí existem inúmeras possibilidades, eu quis trazer só algumas delas para que pudesse inspirar vocês. E agora eu vou falar um pouco sobre como aumentar as vendas, né? Quais seriam essas estratégias de marketing e venda que vocês podem estar agregando e contribuindo ainda mais com o empreendimento de vocês. Primeiramente, é definir um nicho, né? Eu percebo que existem muitos artesãos e artesãs que eles fazem diversos artesanatos, né? No seu ateliê tem de tudo. Tudo bem fazer de tudo, mas por que não se especializar em algo mais? Né? Então, às vezes é importante você definir um nicho para que você se torne uma referência naquilo que as pessoas procuram, certo? Então, pensem se é interessante e definir um nicho. Ah, eu gosto de trabalhar com isso daqui. Então, eu vou me especializar mais nisso e eu vou me tornar uma referência nesse contexto para aquele tipo de produção. O segundo é, crie um logotipo para a sua empresa, para diferenciar a sua empresa. Né? Então, hoje nós temos, né, muitos programas, até internet, como o Canva, que ele possibilita você criar um logotipo para a sua empresa, e isso daí traz uma identidade para o seu empreendimento. Então, é muito importante, muitas vezes, ter essa marca, né, ter esse logotipo, que vai lhe destacar em meio aos demais concorrentes, demais artesãs e artesãos também da região. Então, tente criar um logotipo. Se você não consegue, procura, às vezes, um profissional, né, que possa estar trazendo essa contribuição. E o logotipo você vai poder personalizar adesivos, canecas, blusas, embalagens, né, um monte de coisa. O outro tópico é divulgue nas redes sociais. A gente sabe que as pessoas hoje em dia, elas estão nas redes sociais. Né? Hoje o Instagram se tornou uma grande ferramenta, né, de vendas. E depois da pandemia, principalmente, a internet se tornou um recurso muito importante para aumentar as vendas de diversos setores. Então, as redes sociais acabam sendo uma das principais ferramentas para a divulgação do seu empreendimento.
E aí tentar ter uma rede social que seja organizada, né, que sabe direcionar para o público específico e utilizar isso da melhor forma. Outro ponto é fotografia e divulgação, né? Muitas vezes eu vejo algumas fotos de alguns produtos artesanais que as pessoas tiram, digamos, está numa mesa ali cheio de produtos de diferentes formas e você vai tirar foto daquele produto. E aí são tantas informações que tem aquela foto que ela acaba não direcionando o olhar do cliente para o que realmente você quer passar. Então, tenta ver um espaço que seja com menos informações possíveis, criar um cenário, não é? Pegar uma mesa com poucas informações. Se for colocar ali uma folhagem seca, uma planta, para poder só trazer uma decoração, mas de uma forma que não fique muito poluído de informações. Né? Então, as fotografias, para fazer essa divulgação, é muito importante que sejam feitas com muito cuidado. Outra coisa é, aproveite sua base de clientes. Como você já tem anos, né, de trabalho, com certeza você já tem pessoas que acabam consumindo já os seus produtos com mais recorrência. Então, utilize dessas pessoas que você já tem um vínculo para poder divulgar a sua marca. Por exemplo, conheça alguém que foi comprar algo com você, que já compra há muito tempo. Entrega uns cartões de visita a ela. Ó, fulano, quando te encontrar alguém, entrega meu cartão de visita. Né? Entrega esse panfleto aqui, manda a pessoa conhecer o meu ateliê. Ou nas redes sociais mesmo, encaminha essa página aqui para mais pessoas, para que as pessoas conheçam o meu trabalho. Então, são formas de você utilizar os clientes de base, as pessoas de base, como um impulso para poder divulgar ainda mais seu empreendimento. Outro ponto também são as embalagens, né? Eu acho que é importante quando a gente compra um objeto e ele é bem embalado, existe todo um cuidado. Né? Por exemplo, já comprei materiais que vieram na bolsinha de craft, né? Aquela sacolinha de papel craft, com um cheirinho dentro, um carimbo com o logotipo da pessoa por fora, né? Um cartãozinho dentro, um adesivo para poder fechar. Então, a gente trabalhar essa embalagem, a gente possibilita que o cliente ele se sinta cuidado, né? De certa forma. E isso aí acaba fidelizando ainda mais aquela pessoa que vai, com certeza, estar indicando para quem ela conhece. E, por fim, crie parcerias com outras empresas. Às vezes a gente fica se reclamando, as pessoas não compram, quem é da cidade não valoriza nosso trabalho, não é? Mas por que não sair dessa bolha? Vá para uma cidade que seja maior, né? Tente conhecer algum artesão ou alguma loja que trabalhe com produtos artesanais, alguma collab, algum centro de artesanato e ofereça aquilo que você vende. Então você começa a ampliar os seus vínculos no mercado, né? Então você consegue alcançar outro público que realmente talvez seja um público que vá consumir o seu produto e não às vezes as pessoas da sua cidade, tá certo? Então tente criar essas parcerias com outras pessoas. E enquanto reflexão, eu queria trazer para vocês o seguinte: imprima a sua história pessoal e a do seu território por trás da sua marca e crie conexão maior com seu público e se destaque da concorrência. Então, a sua história de vida pessoal, a da cidade que você mora, da sua região, com certeza tem muitos elementos que vão contribuir e trazer mais valor aos seus artesanatos. Então, usem isso enquanto inspiração, né? Trabalhe esse olhar sensível, crie novas estratégias de marketing, de divulgação, né? De captar novos clientes e disseminar ainda mais essa arte que é tão importante para a sua vida e para a cultura do seu local, tá certo? Então é isso, eu agradeço a atenção, né, de todos e de todas e me coloco à disposição para demais esclarecimentos, tá certo? Então que esse conteúdo seja útil para o trabalho de vocês e que possa trazer ainda mais valor, né? Que eu sei que vocês já têm muito valor no que vocês fazem, mas que possa contribuir ainda mais, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até breve.